Olá, eu me chamo Gabriel. Estou a apresentar o resumo do livro Os Miseráveis, do capítulo 1 ao capítulo. Em outubro de 1815, um homem viajava. Tinha uma aparência assustadora. Seria difícil encontrar alguém com um aspecto mais miserável, mas ele era forte, com estatura mediana. Ele parecia ter uns 40 a 50 anos. Ele teve o resultado de sua viagem na cidade francesa de Digne. Lá ninguém o conhecia. E era como um hábito da época passar pela prefeitura para se identificar. Ele apresentou seu documento, uma espécie de licença exigido para viajar na época. Logo depois de se identificar na prefeitura, ele procurou uma estalagem, a propriedade de um tal de Jaquim Labarré. Ele conseguiu se estabelecer por ali, mas depois de algumas horas de Labarré o observando, não quis mais o hospedá-lo. Depois de Valjean insistir, ele o contou porque não queria o hospedá-lo. Ele tinha mandado perguntar sobre ele na prefeitura onde se identificou. Depois disso, pela última vez, o mandou embora. E assim, Jean Valjean fez. Ele saiu daquela estalagem cabisbaixo, mas ainda continuou procurando outras estalagens para ficar. Até mesmo na cadeia ele tentou se abrigar. Alguém havia batido na porta do bispo, bem forte. Era o forasteiro, Jean Valjean. E vendo as pessoas em volta do bispo se ficarem com medo, ele se identificou. Mas mesmo depois disso, o bispo o deixou ficar. Ele começou a balbuciar como um louco, porque não conseguia acreditar que o bispo tinha o hospedado. Jean Valjean, quando criança, não aprendeu a ler. Ao crescer, tornou-se portador de hábitos. Órfão de pai e mãe, foi criado por uma irmã mais velha, casada e com 7 filhos. Quando tinha 25 anos, a irmã enviuvou. O filho mais velho tinha 8 anos, o mais novo, 1. E ele passou a sustentar sua irmã e seus filhos. Mas o seu trabalho não era o suficiente para todos. E em um inverno vigoroso, sua família ficou sem o pão. Então ele fez um ato criminoso. Ele quebrou a vidraça, ele pegou o pão e correu. Era Jean Valjean. Isso aconteceu em 1795. E por esse crime foi condenado a 5 anos nas galés. Ele deixou de ser Jean Valjean e passou a ser 24601. No seu 4º ano de um forçado das galés, ele tentou fugir novamente. Mas foi pego depois de 2 dias e foi condenado a mais 3 anos. Depois disso ele quis fugir mais vezes, isso só aumentou sua pena. Depois de 19 anos nas galés, foi liberto e recebeu uma quantia miserável. Agora voltando para a casa do bispo. Pensou nos talheres de prata que o bispo continha, ele pensou em roubá-los, e assim fez. Depois fugiu pela janela. Pouco tempo depois, 3 policiais bateram na porta do bispo, e entre eles Jean Valjean amarrado. Os policiais perguntaram ao bispo se tinha dado os talheres de prata a ele. E o bispo falou que sim. Depois de ser solto, fugiu da cidade. Resumo dos Miseráveis, capítulo 4. Jean Valjean deixou a cidade e a um novo destino, a cidade Emos, mas sem saber que estava dando voltas e ficava no mesmo lugar. Mas quando mais caminhava, ele sentia raiva, mas não sabia por que estava com raiva. E muitas lembranças dos seus passados. Quando foi ficando tarde, ele estava perto de uma moita, na planície. Parecia um deserto, não passava ninguém. Ele achou para
olhou para o lado e viu uma trilha. Então ouviu uma risada e viu um menino de 10 anos com uma calça velha e rasgada nos joelhos. O menino era da Saboia. O menino estava com umas moedas, mas tinha uma que era a moeda de prata. Essa moeda caiu e rolou até Jean Valjean. E Jean colocou o pé na moeda e escondeu. O menino foi até ele e pediu a moeda. E Jean pediu o nome dele. O menino falou: Meu nome é Gervais, senhor. Jean mandou embora, mas o menino insistiu para Jean entregar a moeda. Mas Jean falou: Fuja para se salvar. O menino tremeu e saiu correndo. Ficou de noite e Jean estava com fome. Não comeu o dia todo. Estava com muita fome. Jean olhou para o chão e, e pegou o cajado e viu a moeda quase enterrada no chão. Pegou a moeda de prata e olhou para a moeda. E parecia um olho aberto. Olhou para a frente e não viu ninguém. E gritou: O garoto, Gervais, Gervais. Mas ninguém respondeu. Então correu para procurar o menino. Viu uma encruzilhada e viu um padre e perguntou para o padre: Viu um menino chamado Gervais? O padre respondeu: Não. Jean deu umas moedas ao padre para seus pobres. Em seguida, sem consciência, falou ao padre: Me, me prenda-me, sou ladrão. Com medo, o padre pegou o cavalo e foi embora. Jean foi à procura do menino e até ficou sem voz de tanto gritar. O, com, com a mão no cabelo e no joelho, e o joelho na cara, gritou: Sou miserável. Com o coração duro, chorou pela primeira vez em 19 anos. O perdão, da, o perdão do bispo afuzilava, repetiu a figura do bispo em sua alma, mas depois deu um salto e viu uma Monsenhor, bem-vindo. Um homem ajoelhado rezando. Resumo do capítulo 6 ao 10 do livro Os Miseráveis. Fantine foi para sua cidade natal e consegue um emprego numa fábrica de um rapaz que chegara na cidade há pouco tempo e logo faz sucesso. Era reconhecido pelo ato heróico de salvar 2 crianças. Se chamava Madeleine e se importava bastante com os outros. Fora nomeado prefeito, mas recusaram. Às vezes, ao caminhar pela rua, percebia estar sendo observado. Era o policial Javert. Depois desse fato, resolveu tornar-se prefeito. Capítulo 7. Fantine foi perdendo dinheiro e dependia de seu trabalho. Por não ser casada, não podia falar sobre sua filha a ninguém. Quando uma vizinha descobriu onde Cosette estava, foi lá ver. Assim, Fantine foi demitida do trabalho. Fantine afundou-se e os Thénardier aumentaram a despesa. Fantine precisou vender seus dentes e virou prostituta. Capítulo 8. 8 a 10 meses passaram, e à noite com neve, quando uma mulher com flor no cabelo e vestido decotado andava na rua. Um boêmio gritava: Que mulher feia desdentada! Ela não ligava, até que ele jogou neve em seus ombros. Furiosa, cravou suas unhas no rosto dele. Era Fantine. Javert mandou prendê-la por 6 meses, mas Madeleine mandou soltá-la. Falou que pagaria a dívida dela e traria sua filha. Madeleine mandou uma carta aos Thénardier falando que iria pegar Cosette e pagar as dívidas. Capítulo 9. Madeleine estava em seu gabinete quando vieram falar que Javert queria falar com ele. Javert falou que deveria ser punido por ter denunciado Madeleine. Falou que Madeleine tinha uma aparência parecida com um antigo forçado, chamado Jean Valjean. Mas ele falou que já tinham encontrado Jean Valjean.
que usou o nome de Champmathieu para fugir da polícia. Madeleine era Jean Valjean e resolveu se entregar e ir até o julgamento. Capítulo 10. Madeleine foi ao julgamento, viu Champmathieu e já estava terminando o julgamento, quando Madeleine falou: "Olhem para mim." Falou que era Jean Valjean e deu provas. Javert já estava prendendo Madeleine quando falou que Fantine morreu. A prisão de Madeleine foi algo muito surpreendente para todos daquela cidade. Madeleine se esqueceu do bem que ele fazia, e muitas pessoas diziam que já suspeitava dele. Depois de algumas horas preso, Madeleine consegue quebrar uma barra de ferro da grade da prisão e consegue fugir e voltar para o edifício de onde morava. Pegou suas coisas no quarto e pediu que, enquanto estivesse pegando suas coisas, que a porteira chamasse a irmã Simplice. Ele pegou os 2 castiçais que ele tinha ganhado do bispo e, quando a irmã chegou, ele lhe entregou um papel que dizia: "Peça ao senhor padre para tomar conta de tudo que deixo. Faça o favor de pagar as despesas do meu processo e o enterro da mulher que morreu hoje. O resto dê aos pobres." Após um tempo, Jean foi atrás de Cosette e a encontrou indo para a casa dos Thénardiers com um balde de água. Então ele pegou o balde de água e, ao pegar o balde de água, Cosette olhou para cima e viu um homem forte, enorme e dos cabelos brancos, e seu andar era firme. Quando estavam chegando à estalagem, a senhora Thénardier saiu na porta, reclamando com Cosette porque ela demorou muito com os baldes de água. Só que ela viu que tinha um rapaz com ela e mudou seu jeito de agir. A senhora Thénardier tinha dado uma moeda para Cosette comprar pão, só que Cosette tinha perdido a moeda. Então Jean tirou uma moeda de seu bolso e jogou no chão e disse ver ela rolar. Jean Valjean comprou a boneca que Cosette queria tanto e deu para ela. Comprou também roupa e um sapato. E depois, quando estava indo embora, falou que levaria Cosette junto com ele. Ele mostrou a permissão que Fantine deu a ele. Após alguns anos, um rapaz chamado Marius começou a morar onde Jean morava. Ele estudava direito. Era afastado do seu pai e não sofreu com sua morte. Um dia Marius viu Jean com Cosette na praça de Luxemburgo e acabou se apaixonando por ela e decide segui-la até seu prédio e faz muitas perguntas ao porteiro, o que fez Jean ficar bastante incomodado e achar que era a polícia e foge para outro lugar. Resumo dos Miseráveis, capítulo 16 ao 20. Jordete colocou o casaco e o chapéu. Saiu. Seus passos ecoavam pela escada. Marius decidiu frustrar seus planos, claramente criminosos. Foi até o posto de polícia mais próximo. Expôs tudo que presenciara ao inspetor do dia. Por uma extraordinária coincidência, não era outro senão Javert. Este entregou 2 pistolas ao rapaz. Pediu que observasse o cômodo do vizinho de maneira que não fosse visto. Deveriam pensar que não estava em casa. Quando a quadrilha estivesse em ação, Marius avisaria com um tiro para todos serem pegos em flagrante. Marius fingiu sair e voltou para cima da cômoda. O quarto de Jordete estava diferente.
Com o dinheiro recebido, comprara carvão dentro da lareira, colocara um grande fogareiro cheio de brasas. Sobre ele aquecia um formão perto da porta. Viu algumas ferramentas e cordas. Jondrette olhou ao seu redor. Todos sabiam que Marius nunca trancava a porta. O rapaz sentiu um calafrio, mas o quarto estava escuro. A mulher entrou, pegou as cadeiras e saiu sem vê-lo. Continuou olhando. Jondrette pegou uma faca e experimentou o corte. Marius engatilhou a pistola. O sino tocou 6 horas. Minutos depois, o velho senhor voltou. Tinha uma aparência serena. O velho colocou um maço de dinheiro sobre a mesa. Enquanto ele falava, a mulher saiu e disse para a carruagem de aluguel ir embora. Marius apertava a coronha da pistola já engatilhada. A polícia por perto, pronta para a emboscada. Não havia o que temer. Em seguida, ofereceu aquilo que considerava seu único tesouro. Um quadro representado, um homem carregando outro nas costas. Por sinal, muito pintado, mas parecia uma tabuleta de estalagem. Resumo do livro Os Miseráveis, capítulo 21. Marius recebeu uma informação errada, que concluiu que o homem era ladrão e assassino. De noite recebeu uma carta. O criado avisou a pessoa que escreveu esta carta na sala de espera. Com muitos erros de ortografia, era assinado por um Thénardier. O senhor falou que sabia de um segredo sobre a família. Marius ficou feliz. Se tratava de Thénardier. Apareceu um homem de nariz grande, cabelos ruivos, estava de preto. O rapaz perguntou: "Que quer? Não me reconhece?" Fomos apresentados na casa da princesa Bragante. Ele falou da sociedade que conhecia Marius. Pediu dinheiro para uma viagem à América, onde ia viver com as selvagens. Marius perguntou: "Fale logo o que você quer." O homem falou: "Venho vender um segredo da sua casa. Tem em sua casa um assassino." Marius respondeu: "Em minha casa? Nunca." E é um homem falso que trocou de nome para entrar em sua família. É Jean Valjean. Marius olhou para o homem e falou: "Sei que você é Thénardier. Não se esconde." Marius tirou a célula de alto valor para Thénardier. "Sou Thénardier," o homem falou. O Thénardier falou: "Fique sabendo que estou muito informado. Jean Valjean é ladrão e assassino. Roubou um homem rico chamado Madeleine e matou o inspetor policial Jarvete." Marius sabia que o homem estava falando mentira e falou: "Pensa que sabe, mas não sabe. Jean Valjean não roubou Madeleine, porque ele era Madeleine. Segundo Jean, não matou Javete. O inspetor se matou." Thénardier tirou do bolso 2 jornais, mas depois disso, Jean estava com o coração limpo e começou a ajudar as pessoas. Mas depois de uns anos, Jean morreu, mas com o coração limpo. Esse foi o resumo do livro Os Miseráveis, feito por Gabriel, Luiz Guilherme, Átila, Willer e Caleb. Um livro com muitas emoções, com seus altos e baixos.
feito por Victor Hugo e traduzido para o português por Alcir Carrasco, de um livro francês, Uma Emoção Brasileira.